No primeiro dia de setembro, um incêndio de grandes proporções foi registrado na loja Vem Que Tem Atacarejo, localizada na Avenida Guajajaras, no bairro Forquilha, em São Luís. As alturas das chamas impressionavam os motoristas que passavam pelo local e levava curiosos a assistir de perto um dos incêndios de maior proporção na nossa cidade. As chamas devastaram completamente a loja, consumindo o teto e a fachada do estabelecimento. O incidente repercutiu no trânsito, que precisou da intervenção de agentes para direcionar os motoristas a novas rotas, já que a Avenida Guajajaras ficou interditada. Além disso, equipes da Equatorial foram acionadas para fazer o desligamento do fornecimento de energia em postes ao redor do estabelecimento em chamas. Enquanto isso, o Corpo de Bombeiros seguia tentando conter o fogo. A fumaça podia ser vista de qualquer canto da cidade. A altura das chamas impressionava os motoristas que passavam pelo local e levava curiosos a assistir de perto um dos incêndios de maior proporção da cidade. As chamas devastaram completamente a loja, consumindo o teto e a fachada do estabelecimento. Prejuízo muito grande, grande demais. Eu acho que eu nem imaginaria. Se eu fosse o dono, não imaginaria. Quando iniciou, eu estava bem aqui perto, foi terrível. Tudo que eu vi foi terrível. Eu estou aqui desde agora há pouco, eu estava passando de moto, né? Eu vi o fogo aí. Aí a gente fica até preocupado, né, com a situação, os moradores aqui que moram aqui perto. A loja de atacarejo, localizada no bairro da Forquilha, em São Luís, fica próxima a uma área residencial, que logo precisou ser evacuada. Por orientação do Corpo de Bombeiros, os moradores não podem retornar às suas residências que fazem fundo com a loja, já que o perigo do fogo para esses imóveis é muito grande. Inclusive, algumas casas já foram atingidas. Foi uma coisa assim que eu nunca vivi em toda a minha vida, né? É muito difícil, assim, na hora que está acontecendo, né? A gente não sabe o que faz. Eu fiquei dentro da minha casa rodando, porque a minha casa é aquela lá de cima, né? Então atingiu, né, a casa, queimou a parte do telhado, queimou algumas coisas de dentro de casa, né? Mas o importante é que nós estamos com vida, né? Mas é uma coisa assim que eu não desejo para ninguém, certo? Dona Maria de Jesus só teve tempo de pegar o básico. O quintal da sua casa, que teve o segundo piso atingido pelo fogo, agora serve para que equipes do Corpo de Bombeiros façam um trabalho de contenção das chamas. Olha, no momento está interditada a rua, né? Não estamos podendo entrar dentro de casa e não sabemos o que é que vai acontecer daqui para frente, né? Para pelo menos tirar alguma roupa, se é que ainda tenha, né? Eu não sei como é que está lá dentro. Só depois é que eu vou ver a tamanha do estrago, entendeu? A loja funcionou em expediente normal do dia durante a manhã do domingo e por volta das 14 horas o fogo iniciou. Funcionários do atacarejo, sem acreditar, viam consumido pelas chamas o seu ganha-pão. Sou funcionário, estou só olhando agora a destruição do meu serviço. O senhor, como funcionário, trabalha aqui, depende daqui, qual o sentimento nesse momento? Tristeza, né? Nosso futuro tudo indo de água abaixo aí. O acidente repercutiu no trânsito, que precisou de intervenção de agentes para direcionar os motoristas a novas rotas, já que a Avenida Guajajaras ficou interditada. Além disso, equipes da Equatorial foram acionadas para fazer o desligamento do fornecimento de energia em postes ao redor do estabelecimento em chamas. Enquanto isso, o Corpo de Bombeiros seguia tentando conter o fogo. Já no final da tarde, a notícia era que a situação estava sob controle. Olá pessoal, aproximadamente 17h50, graças a Deus o incêndio está controlado aqui no estabelecimento comercial que fica na Forquilha. As nossas equipes já estão adentrando e fazendo ataque direto aos focos existentes. O poder calorífico diminuiu. Nós, dentro em breve, estaremos já efetuando a operação de rescaldo. No momento do incêndio, a loja não estava mais em funcionamento. Não houve feridos. Agora, uma perícia deve ser feita no local e o inquérito deverá ser aberto na Polícia Civil do Maranhão para saber se o incêndio se tratou de um acidente ou foi criminoso. O mês de setembro também foi marcado por violência contra os povos originários. Uma indígena, identificada como Lícia Oliveira Guajajara, 35 anos, foi assassinada a golpes de faca no município de Amarante do Maranhão. De acordo com informações da Polícia Civil, o principal suspeito do crime é o companheiro de Lícia, identificado como Isane de Almeida Santos, com quem ela tinha um relacionamento de 10 anos. Além deste, outros casos foram registrados e a Secretaria de Estado dos Direitos Humanos e Participação Popular realizou uma reunião para tratar sobre os crimes.
As mulheres que você vê na imagem tinham algo em comum. Todas eram indígenas e foram assassinadas. Aos 23 anos, Micaelane Silva Guajajara foi encontrada morta com marcas de tiro em um dormitório. A vítima era moradora da terra indígena Pindaré, que fica na zona rural do município de Bom Jardim. Após o crime, o suspeito, João Paulo Paixão de Oliveira, com quem a indígena tinha um relacionamento amoroso, foi encontrado morto no mesmo local da vítima. Um cenário, uma visão preocupante, né, para nós indígenas, tá hoje passando por isso, que a gente nunca imaginava, né, as mulheres indígenas estão sofrendo feminicídio. Então isso nos preocupa muito, essa questão. Então a gente precisa buscar urgentemente ações conjuntas com os órgãos, né, de segurança pública, a Secretaria da Mulher, para a gente possa estar trabalhando ações de prevenção com as nossas mulheres indígenas, porque muitas, né, delas precisam estar atentas aos sinais de agressão, de violência, para que a gente possa estar evitando, né, que as nossas mulheres passem por essa situação. Então hoje, assim, semana passada eu estive numa aldeia Guaruru, que era a aldeia da indígena Jonilda Guajajara. Foi muito, assim, para nós, enquanto mulher, é muito difícil ver o quanto que os filhos ficaram sem mãe, né? Então isso dói muito, a gente ir numa aldeia de luto, foi muito triste essa situação. A Secretaria de Direitos Humanos esteve na aldeia Guaruru para fazer uma análise e ouvir relatos sobre o atual cenário de violência de gêneros que vivem os territórios indígenas. Na última semana, uma equipe da Secretaria dos Direitos Humanos e Participação Popular foi até a aldeia Guaruru, no território indígena Araribóia, para fazer uma escutativa, né, com as organizações indígenas, com o poder público, para que, de fato, essa escuta nos ajude a construir caminhos de prevenção contra esses crimes, né, contra as mulheres indígenas, e para que a gente também faça campanhas de mobilização para levar a informação para dentro desses territórios. Hoje, o fruto dessa escuta é uma agenda interinstitucional com órgãos do governo do Maranhão, Poder Judiciário, Defensoria Pública, o Conselho Estadual de Direitos Humanos, para que nós, do âmbito dos direitos humanos, possamos fazer o monitoramento adequado e acompanhar as investigações desses casos. No gabinete da Sedipop, órgãos do Poder Público Federal e Estadual, organizações da sociedade civil e representantes dos povos indígenas do Maranhão foram mobilizados para discutir medidas e ações conjuntas para tratar dos casos mais recentes de feminicídio nos territórios indígenas, como o caso da Alícia Oliveira, de 35 anos, assassinada a golpes de faca em Amarante do Maranhão. O principal suspeito do crime é Isane Almeida Santos, com quem a vítima se relacionava há 10 anos. Durante a reunião foram discutidas medidas de proteção para evitar que novos casos de feminicídio aconteçam nas aldeias indígenas e garantir que as investigações dos casos continuem em andamento. O que a gente espera dessa reunião é que nós tenhamos encaminhamentos de todos esses órgãos para fazermos ações conjuntas, né? Para que a gente possa ir para dentro dos territórios, levar as nossas ouvidorias, levar todos os processos de segurança para que essas mulheres se sintam, de fato, seguras dentro dos seus territórios. Uma reunião de suma importância, que vai agilizar o trabalho integrado das autoridades e beneficiar as mulheres indígenas e ajudar a reduzir os casos de feminicídio nas aldeias indígenas. Então hoje a gente está nessa reunião, que é uma reunião que vai sair encaminhamentos importantes e urgentes para que a gente possa tratar sobre essas questões de segurança pública dentro dos territórios indígenas, que é uma demanda das nossas lideranças, né? Que eles pautaram muito essa questão para a gente buscar apoio, buscar segurança pública dentro dos territórios, para garantir a segurança deles lá, né? O mês de outubro mal começou e mais um caso de feminicídio entrou para os registros. Uma dona de casa, identificada como Sônia Regina Coelho Rodrigues, foi assassinada com uma facada na cidade de Vitória do Mearim. O companheiro dela é o acusado do crime. Segundo informações de vizinhos, a polícia, o casal bebia no quintal de casa quando começou a discussão. A vítima recebeu um golpe de faca no peito e não resistiu. O homem de 66 anos tentou fugir, mas foi preso em flagrante. Um crime que chocou a cidade de Vitória do Mearim, distante a aproximadamente 176 quilômetros de São Luís, capital maranhense. A vítima é Sônia Regina Coelho Rodrigues, de 61 anos. O principal suspeito é o marido da mulher, um homem de 66 anos, que não teve o nome revelado pela polícia. No dia do crime, Sônia e o marido estavam no quintal da casa onde moravam. Por lá, os dois ingeriam bebida alcoólica até que, em determinado momento, o casal passou a discutir. No meio da confusão, o suspeito acabou pegando uma faca e atingiu a vítima na região do peito. Sônia não resistiu ao ferimento e acabou morrendo.
Após o crime, o suspeito ainda tentou fugir, mas os policiais encontraram um homem em uma área de mata, ainda próxima à residência do casal. A Polícia Civil do Estado do Maranhão, através da Delegacia de Polícia Civil de Vitória do Mearim, tomou ciência nas primeiras horas do dia 30 de setembro, no dia de ontem, no caso da madrugada do domingo para segunda, do feminicídio, que vitimou fatalmente a nacional conhecida por Sônia Regina Coelho. Então, com base nessas informações, no primeiro momento a guarnição da Polícia Militar conseguiu efetuar a prisão em flagrante delito do seu companheiro, que ainda tentou se evadir do local do crime, tendo-se embreado no meio do mato. Entretanto, as guarnições da Polícia Militar lograram êxito na captura e de imediato realizaram a apresentação dessa pessoa aqui na Delegacia de Polícia, e as equipes da Polícia Civil platonista deslocaram até a residência, o local onde a gente fez o levantamento do local do crime, realizamos fotografias, apreensão de materiais e objetos, requisições de exames periciais. O suspeito foi encaminhado para a unidade prisional do município de Viana, onde passou por audiência de custódia. De acordo com a Polícia Civil, o criminoso teve a prisão em flagrante convertida para a prisão preventiva. E ao final a gente realizou a apreensão em flagrante delito desse nacional, que foi autuado aqui pelo crime de homicídio qualificado pelo cometimento do crime feminicídio, e depois dos procedimentos legais a gente encaminhou a pessoa até a unidade prisional de Viana, onde ele passou por audiência de custódia, tendo sido convertido a sua prisão em flagrante em prisão preventiva, e agora a gente tem 10 dias para concluir os procedimentos policiais e remeter os autos à Justiça, que deve prosseguir com o processo criminal. Além da violência, o mês de outubro foi marcado pelas eleições municipais. Mais de 5 milhões de maranhenses foram às urnas nos 217 municípios do estado. A abertura oficial da cerimônia foi marcada pelo hasteamento das bandeiras e a presença de diversas autoridades. A solenidade de abertura das eleições municipais de 2024 aconteceu na sede do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão. Diversas autoridades se reuniram para oficializar o início do processo eleitoral, que será decisivo para o futuro da cidade. O dever da gente hoje aqui da Procuradoria é assegurar ao eleitor que possa exercer seu direito de voto de forma tranquila, segura e eficiente. Mas este é um trabalho que já está garantido graças a um ano inteiro de árdua tarefa do TRE do Maranhão. A questão principal hoje, ela não cabe mais à Justiça Eleitoral, cabe ao eleitor. Porque o voto não é só um direito, é também um dever. A abertura das eleições municipais marca um momento crucial para a democracia local, onde os cidadãos poderão escolher seus representantes para os próximos 4 anos. Hoje é um dia de festa, temos, portanto, um convite, uma convocação à cidadania. Há 92 anos, a Justiça Eleitoral organiza, administra e procura fazer todo o esforço republicano possível para entregar eleições limpas. Agora, é fundamental que o eleitor cumpra a sua parte. Hoje é o seu grande dia. É o momento do encontro dele com a urna, o momento em que ele vai conscientemente, com muita responsabilidade, colocar lá, digitar o seu voto e ter a certeza absoluta de que o resultado das urnas, o resultado da vontade popular, será aquele assegurado pela Justiça Eleitoral. Durante o evento foram discutidos vários temas, como a transparência nas eleições e a importância do voto consciente, um pilar fundamental da democracia. Da nossa parte, nós temos feito a grande parceria com o Judiciário no que diz respeito às eleições. Começamos pelo ponto facultativo na sexta-feira, para que os eleitores pudessem se organizar, se deslocar aos seus municípios, para evitar aquela indisposição, aquele mal-estar de última hora. Isso acho que ajuda muito na contribuição e no deslocamento. Autorizamos também a gratuidade dentro dos ônibus semiurbanos na região da Grande Ilha e também Imperatriz, também facilitando o acesso às urnas para que a gente pudesse exercer a democracia. Da mesma forma que a gente reforçou o policiamento no interior, foram mais de 7.500 policiais deslocados para o interior do estado, um reforço para evitar as confusões que são muito comuns nesse período eleitoral,
e mais 3 mil homens aqui na capital. Cerca de 10.500 policiais envolvidos em todo esse processo eleitoral. A solenidade foi encerrada pelo presidente da Corte Eleitoral, José Gonçalo, que declarou abertas as eleições no estado, ressaltando o momento de renovação política, trazendo novas lideranças e ideias que podem impulsionar mudanças necessárias. Para o dia de hoje, pessoal, nós também fizemos um trabalho para que tenhamos eleições, o resultado o mais rápido possível. Estamos trabalhando para que tenhamos o resultado, eu digo aqui, às 19 horas e 59 minutos e 59 segundos, né? Para que nós cheguemos às 20 horas. E imagino que vai ser possível. Após a contagem dos votos, Eduardo Braide, do PSD, foi reeleito à Prefeitura de São Luís no primeiro turno para mais um mandato de 4 anos. O resultado foi confirmado pelo Tribunal Superior Eleitoral, com 79,02% das urnas apuradas. Era por volta das 18h30 quando uma nova atualização dos resultados apontava 64% de urnas apuradas. E Eduardo Braide, matematicamente, já poderia se considerar reeleito prefeito de São Luís. Ao final, mais de 400 mil votos o levaram à liderança da disputa e o colocaram por mais 4 anos à frente da prefeitura da capital. A vitória expressiva, com mais de 70% dos votos válidos na capital, levou Eduardo Braide à reeleição a prefeito de São Luís, demonstrando apoio e confiança popular às suas propostas de gestão. Os apoiadores, que já lotavam a Praça Maria Aragão, região central de São Luís, começaram a fazer uma grande festa à espera do prefeito, para celebrar o que chamavam de a vitória do povo. Muito feliz, ele merecia. Ele é o candidato mais preparado e conhece São Luís como na palma da mão. Ele mereceu essa vitória. Olha, o Eduardo, ele fez um trabalho muito bom, né, na nossa cidade, e eu acredito que esse trabalho levou o reconhecimento do povo de São Luís, né, e deu mais 4 anos para ele agora fazer muito mais para a nossa cidade. Ao lado de sua vice, Ismênia Miranda, Braide expressou sua gratidão ao povo de São Luís pela significativa votação e destacou que fez uma campanha sem mentiras. O prefeito se comprometeu ainda a se esforçar ainda mais durante seu segundo mandato e a honrar os cidadãos ludovicenses. 600 mil pessoas saíram das suas casas e nos escolheram para continuar à frente da Prefeitura de São Luís. Então, a forma de pagar todo esse amor, todo esse carinho, é trabalhando muito mais pela cidade de São Luís. E é isso que a gente vai fazer no segundo mandato. Um mandato muito melhor ainda do que foi o primeiro. Expectativa de muito trabalho, de dobrar o trabalho pela cidade, entregarmos o novo Socorrão 2, entregarmos o novo Mercado Central, entregarmos novas clínicas da família, enfim. São Luís vai ver obra como nunca viu na cidade. Esse é meu compromisso com a população. A gente fica muito feliz, primeiramente, agradecer a todos aqueles que confiaram o nosso trabalho, o trabalho da gestão do prefeito Eduardo Braide. Os números estão comprovando, quase 70% com aprovação, não só das pesquisas, mas confirmados hoje. Então a gente está com a sensação de dever cumprido. Eu sempre digo que uma reeleição é validação do trabalho. Então a população foi lá e validou, reelegendo o nosso prefeito por mais 4 anos. Parabéns, São Luís, parabéns a todos nós que fazemos parte da gestão de Eduardo Braide. Há 20 anos, São Luís não resolveu uma eleição municipal em primeiro turno. Com isso, Eduardo Braide entra para a lista dos 3 prefeitos que foram reeleitos em primeiro turno, ao lado de Jackson Lago e Tadeu Palácio. Já no final do mês, um caso ganhou repercussão nacional. Um homem foi preso após se masturbar e ejacular nas costas da vendedora de uma loja de roupas infantis na Avenida São Marçal, no bairro do João Paulo, em São Luís. De acordo com a polícia, o homem foi identificado como Márcio Vitor Carvalho Ferreira, de 19 anos. Ele foi preso em flagrante por estupro no seu local de trabalho, uma loja de roupas na mesma avenida em que fica o estabelecimento no qual a vítima é funcionária. Foi questão de minutos para o caso ganhar repercussão nas redes sociais e gerar indignação. A vítima não teve o nome revelado pela polícia. Ela aparece nas imagens mostrando como ficou sua roupa após a ação criminosa. O crime aconteceu logo nas primeiras horas da manhã, quando a mulher iniciava mais um dia de trabalho em uma loja de roupas no bairro do João Paulo, em São Luís. Sem que ela percebesse, o suspeito passou a estimular o órgão genital e ejaculou na vítima. Ele foi preso pelo crime de estupro.
O suspeito chegou na loja com a desculpa de que queria comprar roupas infantis. Foi então que a atendente começou a mostrar algumas peças para o homem. Em determinado momento do atendimento, a mulher virou de costas. Foi quando sentiu uma grande quantidade de líquido em seu corpo. Ela olhou para o teto do estabelecimento achando que poderia ser uma possível goteira, mas até então nenhum sinal de que poderia ser isso. Ela então ligou para a dona do estabelecimento quando o homem saiu e pediu para que a proprietária olhasse as imagens das câmeras de segurança. Nesse momento, todo o crime foi visto nos registros. Logo cedo, a vítima chegou a esta delegacia comunicando um fato muito grave. É um ato libidinoso praticado por um cidadão que se apresentava como comprador, pedindo para olhar roupa de crianças. O atendimento foi iniciado por uma outra vendedora que teve que sair para atender sua genitora. Então, a moça ficou sozinha, passou a mostrar as roupas, mostrou as de criança, depois ele pediu para ver roupa de adulto. Quando ela estava de costas mostrando, ela sente algo, um líquido nas suas costas e nos seus cabelos. Olhou para trás, desconfiada de alguma coisa, olhou para o teto, nada caía, e olhou então para o homem que ali estava. E ele fingia estar suando o nariz. E ela sentindo ali a quantidade de líquido muito forte para ser correspondente a algo que tivesse saído do nariz. E vai ao caixa para passar as roupas, e ele diz que vai buscar um dinheiro no caixa eletrônico e sai da loja. A patroa consulta as imagens de casa e mostra para ela a situação em que ele estava. Ali, mostrando claramente que ele havia praticado um ato libidinoso. Então ela entendeu isto, de imediato, sua patroa foi até a loja e ela veio aqui à delegacia, onde chegou chorando muito, bastante abalada. Após registrar um boletim de ocorrência, a vítima passou por exame de corpo de delito. Momentos depois, o suspeito foi encontrado no seu local de trabalho, uma outra loja ainda pela região onde aconteceu o crime. Nós demos o atendimento inicial, fizemos umas sugestões de como ela deveria proceder e foi encaminhada para exame de corpo de delito para coleta de material genético. Assim foi feito, ela volta para casa para fazer a sua higienização, quando nós coletamos a informação sobre o destino no qual se encontrava o autor. De imediato saímos daqui, com o apoio da Rotan e do choque da Polícia Militar, para localizar e prender o autor. Ele ainda estava no interior de uma loja onde trabalha e foi preso em flagrante delito. Está aqui para ser ouvido agora e autuado pelo crime de estupro contra a vítima, que ficou muito abalada com esse ato criminoso. A ousadia do criminoso chamou a atenção da polícia, já que após o ato, ele voltou ao trabalho como se nada tivesse acontecido. Ficou como se nada tivesse acontecido, para encobrir ali. Ele imaginou que uma busca fosse acontecer em outros locais e, de fato, nós fizemos um perímetro bem maior do que o local do fato. E na volta, dá para localizar ele ainda nas proximidades do local em que ele cometeu o crime. Sim, o comércio iniciava, o funcionamento ali por volta de 8h25 da manhã, quando ele praticou o ato, nesse horário, mais ou menos 8h25. Novembro começou com o aparecimento de caravelas na orla de São Luís. De acordo com o Corpo de Bombeiros, mais de 40 ocorrências foram registradas só este ano de acidentes, relatados após o contato com as toxinas liberadas por estes animais, popularmente conhecidos como águas-vivas. Nas últimas semanas, na costa da Grande Ilha de São Luís, a presença de caravelas, conhecidas por suas picadas dolorosas, tem chamado a atenção de banhistas e gerado preocupação aos bombeiros que atendem esse tipo de ocorrência. Nesse ano 2024, nós fizemos aproximadamente 20 mil abordagens, que são momentos educativos com o banhista sobre a questão dos riscos de afogamento e os acidentes com animais marinhos. E um desses animais marinhos é as caravelas. Só esse ano de 2024 já fizemos 253 atendimentos de lesões causadas por esses animais. A sua presença nas praias é um fenômeno natural, mas esse ano o aumento da quantidade pode estar ligado a fatores como a mudança nas correntes oceânicas e aquecimento global. O aquecimento das águas favorece a reprodução desses animais e em 2024 foram registradas altas temperaturas, fator que pode ter contribuído para o aumento no número de atendimentos de queimaduras por caravelas se comparadas ao ano anterior. Então, a maior incidência é nesse segundo período, no segundo semestre, que vai de julho a dezembro, devido aos fortes ventos e também das correntes marítimas. Esses ventos trazem esses animais para as praias, faixa de areia, e aí, devido também à questão de férias, acaba tendo maior incidência desse tipo de lesões causadas por esses animais, que você pode perceber que são animais bonitos,
que assim parece ali uma bexiga, que são vesículas, né? E os seus tentáculos. Então aquela cor chamativa, aquele formato acabam fazendo com que as crianças queiram brincar, e também pessoas que não conhecem também querem mexer, e aí tem o acidente. Seus longos tentáculos podem causar queimaduras e reações alérgicas. Por isso, diariamente, ações educativas são realizadas para prevenir os banhistas. Mas, em caso de contato com uma caravela, o socorrista reforça o que fazer. Primeira coisa, teve um acidente, mantenha calma. Se for dentro d'água, saia da água, né? Se tiver ainda na sua pele, tire com a mão enluvada, né? Ou com plástico, ou com um galho, ou com um tipo de pinça. Nunca pegar com as mãos nuas, porque pode contaminar outras partes do corpo. E aí você procura um atendimento no Corpo de Bombeiros. O que não se deve fazer? Passar água doce e também qualquer outro tipo de produto não recomendável pelo médico. O que o Ministério da Saúde recomenda, que a gente faz no Corpo de Bombeiros, além de monitorar, é colocar o vinagre, que é o ácido acético, né, que acaba fazendo com que aquela toxina se neutralize, né? E depois de uns 40 minutos, geralmente, na maioria dos casos, a gente libera a pessoa, né? Mas tem uma pessoa pequena, né, que tem que ser observado, que tem uma certa alergia. Por exemplo, se a pessoa tiver náuseas, vômitos, começar a ficar ali com o rosto inchado, com falta de ar, e aí recomenda-se ir para um atendimento médico com urgência. Ainda em novembro, um dos julgamentos mais aguardados foi realizado no Fórum Desembargador Sarney Costa. Foi condenado a 18 anos e 6 meses de reclusão Jonathan Santos de Souza pelo assassinato da sua ex-namorada Idelane do Nascimento Pestana. Durante o julgamento, foram ouvidas 9 testemunhas e o réu, que ao ser interrogado disse que a acusação contra ele era verdadeira, confessando o crime. O julgamento presidido pelo juiz Gilberto de Moura Lima, com a acusação sendo conduzida pelo promotor de justiça Agamenon Batista, iniciou por volta das 9 horas. A família da vítima marcava presença tanto na sala do júri quanto na entrada do fórum. O pedido era um só: justiça por Idelane Nascimento, morta brutalmente há 7 meses pelo ex-namorado. Após longas 6 horas, a sentença: Jonathan, o réu, condenado por homicídio duplamente qualificado. A tese da defesa foi o homicídio privilegiado e pediu que fosse retirada as qualificadoras. Mas o Ministério Público entendeu que não e mostrou isso, que o crime foi premeditado e foi em razão do rompimento do relacionamento, ou seja, o feminicídio. Como ela rompeu o relacionamento com ele pulou o muro da casa e a executou durante a madrugada. Inconformado com o fim do relacionamento, o suspeito teria pulado o muro da casa da vítima e é surpreendido com cerca de 4 golpes de faca. Mas antes ele teria tentado matar Idelane com um mata-leão. Ela não resistiu à gravidade dos ferimentos e morreu minutos depois. Após o crime, Jonathan permaneceu ao lado do corpo da vítima até a chegada da polícia. As primeiras testemunhas a depor foram os pais de Idelane. Durante os interrogatórios conduzidos pelas autoridades, eles relataram os acontecimentos que antecederam o crime. Pela manhã, foram ouvidas 9 testemunhas, entre parentes e policiais. Após o intervalo do almoço, o julgamento continuou pela tarde. Após a análise das teses, o júri se reuniu e votou contra a exclusão das qualificadoras, alegando culpabilidade gravíssima de Jonathan, já que nenhuma circunstância do crime beneficiou o réu, resultando em uma pena de mais de 18 anos. Olha, esse crime foi no dia 9 de abril desse ano. Hoje o acusado confessou, ele havia negado nas vezes anteriores, mas hoje ele confessou a autoria do crime. Vieram também os familiares que presenciaram o fato, mais os vizinhos e o policial que fez a prisão. Então, diante de tudo que ficou apurado hoje, ele foi condenado com 2 qualificadoras: o feminicídio e a impossibilidade de defesa da vítima, que deu uma pena de 18 anos e 6 meses em regime fechado, o que é cabível para um crime de feminicídio. A sentença não agradou a família da vítima, que estimava por uma pena maior, levando em consideração a brutalidade do crime. Que eu entendo que para mim foi quase que nada, em virtude do que ele fez, em vista do que ele fez, que eu esperava que ele fosse ter uma pena máxima. Para mim ele não teve pena de nada, porque ele acabou com a vida da minha filha, ele tirou a vida da minha filha sem nenhuma necessidade. Ele podia ter ido embora e ter deixado minha filha viver, ele acabou com a vida da minha filha, então 18 anos é nada.
18 anos é nada para ele. O pai de Delane teme o que Jonathan pode fazer quando sair da cadeia, mas enquanto estiver cumprindo em regime fechado, eles ganham tempo para reorganizarem a vida. E ele falava com a maior frieza, ainda andava com a farda do exército e de tênis. E eu achava diferente isso. Desde aí você vê que essa pessoa não é digno de estar na sociedade. Eu peço a Deus que ele fique por mais tempo na cadeia e que Deus tenha misericórdia minha e das pessoas que ele possa se aproximar. No final do mês, um caso ganhou repercussão nacional. 5 criminosos ficaram na mira da polícia após o grupo assaltar um circo e estuprar uma jovem artista circense na frente da família dela, em Central do Maranhão. Segundo a polícia, os criminosos invadiram o local, roubaram dinheiro e objetos pessoais. Após o assalto, 2 dos bandidos arrastaram a jovem para um trailer do circo e a estupraram. Um local que deveria ser sinônimo de felicidade e magia protagonizou um verdadeiro show de horror nas últimas horas. A mais de 100 quilômetros de distância da Grande Ilha, na cidade de Central do Maranhão, uma equipe circense foi vítima de um ataque criminoso. Depois que acabou o espetáculo, minha mãe tinha acabado de chegar de viagem com a minha filha de 4 anos. A gente estava conversando na porta da casa dela. Um dia chegou 5 bandidos armados, mandando a gente baixar, se jogar no chão. Minha mãe estava perto da porta da casa dela e ela se abaixou lá. Eu estava em cima de uma pilastra. Eles mandaram eu abaixar, jogaram a minha cabeça na pilastra, botaram a arma na minha cabeça. O meu marido conseguiu fugir. Ele estava um pouco mais distante, ele conseguiu correr, mas ainda tiraram contra ele. Mas, graças a Deus, não acertaram nele. Como o tiro foi dentro do circo, meu avô escutou o tiro. Meu avô imediatamente saiu. E aí, quando eles só chegaram pedindo dinheiro. De acordo com as informações, o Eneide Circos foi invadido por volta das 23 horas. Os criminosos amarraram os trabalhadores e logo em seguida estupraram uma das integrantes. Após o crime, eles fugiram levando todo o dinheiro encontrado no local. Ainda muito abalada, Camila relembra os momentos em que sofreu o abuso na frente da própria filha, de pouco mais de 1 ano. E aí eu disse que eu ia pegar o dinheiro. Eles saíram me arrastando pelos cabelos, o outro segurando meu braço e me trouxe para dentro do meu trailer, onde estava minha filha, de 1 ano, dormindo. Minha mãe ficou com meu irmão e minha filha de 4 anos agarrado lá para proteger. E meu avô, quando apareceu, o bandido já mandou ele se jogar no chão, botou a arma na cabeça dele e deixou ele jogado no chão. Me trouxeram pra cá, pra dentro do meu trailer. Pediram dinheiro. Eu disse que eu não tinha muito. Eu dei o dinheiro pra ele e pedi pra ele não fazer nada com a minha família. Depois daí, tinha 2 aqui comigo. Ponto, saiu. O que tava aqui comigo? Foi o que mexeu comigo. Eu pedia pra ele não fazer nada com minha filha. Ainda mais vulneráveis e com medo da situação, a equipe deixou para trás as coisas do circo em Central e estão em um novo local se recuperando do ocorrido. O pedido da família é por justiça e proteção. Eu, como mãe,
vendo a minha filha sendo arrastada pelos cabelos, sofrendo tremendos abusos. E eu, como circense, hoje venho pedir justiça pela minha filha. Que isso não venha acontecer com nenhuma outra jovem de circo, trabalhadora, que a gente somos tão sofredores no meio do mundo, não temos total apoio que precisamos. A gente chega nas cidades, raramente a gente tem o apoio que o circo merece. E eu hoje me sinto impotente e revoltada e triste por saber que a nossa arte não tem o devido apoio e a segurança que precisamos. Eu fico até sem palavras. Por meio de nota, a Polícia Civil do Maranhão informou que instaurou inquérito para apurar o crime ocorrido no Eneide Circos, no município de Central do Maranhão. O mês de dezembro de 2024 teve acontecimentos marcantes. Um agente da Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes, a SMTT, foi atingido por um carro na região da Curva do 90, em São Luís, na manhã do domingo, dia 1º. O condutor furou uma barreira de sinalização e apresentava sinais de embriaguez, segundo testemunhas. Uma câmera de segurança registrou o momento do acidente, que aconteceu por volta das 6 da manhã. O guarda Edivaldo Barbosa, de 60 anos, foi arremessado a cerca de 5 metros de distância do veículo da secretaria. As avenidas cada vez mais movimentadas nas cidades do estado do Maranhão chamam a atenção para a necessidade de uma maior conscientização sobre segurança no trânsito. Em São Luís, por exemplo, onde o fluxo de carros, motos e ônibus se mistura ao movimento de pedestres, junto ao comportamento imprudente de alguns motoristas e até ao excesso de velocidade, contribuem para o registro de sinistros de trânsito. Em um cenário onde o trânsito é cada vez mais intenso, a atenção redobrada não deve ser aplicada apenas aos motoristas, mas a de todos os envolvidos no tráfego. Nós temos várias causas, né? A gente pode perceber que a engenharia, nós temos também a imprudência dos motoristas, porque uma vez que você se torna motorista, você precisa ter vários fatores para isso, não só a questão motora, mas também a gente pode perceber que para você dirigir uma via, você também tem que ter habilidades emocionais. Como psicóloga eu falo sobre isso também, quando a gente trabalha com vários públicos. Mas hoje no Maranhão, a gente observa vários sinistros, né, de trânsito. A gente nem trabalha tanto mais com a questão de acidente, porque a gente sabe que sinistros são evitáveis, né, enquanto que acidente não. E no trânsito a gente pode evitar esses sinistros, quando você obedece às leis de trânsito, quando você usa os dispositivos de segurança de forma correta. Então, nós temos que partir para essa conscientização. Quando você tem, digamos, gentileza no trânsito. E no Maranhão, a gente percebe que esses sinistros realmente eles têm aumentado. Mas o Detran Maranhão, ele também trabalha com a parte da educação para o trânsito, né, que é importante, e o CTB regulamenta isso. E a gente, este ano, no Maranhão, a gente já fez mais de 2.450 ações educativas. Trabalhamos com vários públicos, levando vários projetos para a população maranhense, né, para que nós possamos diminuir esse sinistro de trânsito, porque o trânsito, ele é vida, né? A gente saiu de casa e quer voltar para casa com vida. Então, a gente, durante todos os anos, estamos com várias equipes trabalhando com a educação para o trânsito. Nesta cena, registrada no bairro Maiobão, região do município de Passo do Lumiar, podemos ver o momento em que a vítima de uma colisão entre duas motocicletas está no chão com uma fratura exposta. Já no bairro Coafuma, em São Luís, o contexto que causou o acidente foi diferente. Um homem suspeito de estar dirigindo embriagado atropelou um agente de trânsito que estava trabalhando no momento em que foi surpreendido pelo motorista. Apesar do susto, as informações preliminares é que a vítima teve apenas ferimentos leves e o motorista foi encaminhado para prestar depoimento em uma delegacia. Em 2023, a gente teve aí 1.133 sinistros fatais, né, com 1.191 óbitos. Esse ano, né, de janeiro até maio, nós já tivemos aí 437 sinistros fatais com 445 óbitos. Então a gente percebe, né, que as pessoas elas têm que dar mais valor à vida e se conscientizar que o trânsito ele precisa, né, obedecer suas normas aí para que a gente possa ter uma, digamos,
prevenção, né, nesse trânsito, sabe? Que a gente vai poder contar se aquele motorista vai entrar ali, sinalizar. Então a gente precisa dessa previsão, né, na verdade, no trânsito, para evitar esses sinistros. Embriaguez e excesso de velocidade não são os únicos causadores de acidentes. Principalmente nos cruzamentos, a falta de sinalização contribui significativamente para esses casos, como aconteceu no centro da capital maranhense. Dessa vez, na Avenida dos Holandeses, o motorista perdeu o controle do veículo e acabou colidindo e derrubando um poste. O carro ficou completamente destruído, além de ter deixado vários destroços por onde passou no momento do acidente. As penalidades aplicadas a quem causa sinistros de trânsito têm como objetivo não apenas punir, mas também prevenir comportamentos imprudentes e garantir a segurança nas vias públicas. O Código de Trânsito ele estabelece, né, essas multas, é ele que vai regulamentar. Então as pessoas elas se preocupam muito com o bolso, infelizmente, mais do que com a vida das pessoas. Então, para cada penalidade, digamos, cada infração no trânsito, vai haver, segundo o Código de Trânsito, essas multas, né, e seus valores. Um caminhão-baú pegou fogo no início da tarde do dia 5 de dezembro, no bairro Cruzeiro do Anil, em São Luís. De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão, não houve feridos. Segundo o relato de testemunhas, o caminhão teria tocado em parte da fiação elétrica de um poste e logo em seguida teria pegado fogo. O caminhão ficou atravessado em uma rua e o incêndio atraiu inúmeros curiosos. Por conta do tamanho do veículo, a fumaça preta oriunda do incêndio pôde ser vista a alguns metros do local do acidente. Algumas casas na região ainda foram atingidas. O Corpo de Bombeiros levou em média 2 horas para controlar as chamas, que podiam ser vistas do outro lado da rua. Apesar da interrupção do fogo, o incêndio deixou marcas que podem ser vistas com clareza. Um caminhão-baú passava pela Rua das Flores, altura do bairro Cruzeiro do Anil, quando encostou em uma fiação elétrica de um poste. Após a colisão, o cenário foi de tragédia. Pelo menos 3 residências foram atingidas pelas chamas. Em uma, atualmente ninguém está morando. Nesta aqui, uma família perdeu tudo e precisou se alocar na casa de parentes. Já nesta casa, estava apenas uma idosa. Uma das casas atingidas pelas chamas foi a casa da Dona Conceição, exatamente essa aqui, ela está aqui com a gente. A gente vai mostrar como é que foi toda essa situação em que ela acabou passando. A gente pode ver que aqui no portão, por conta da alta temperatura, olha só como está aqui, mais um dos pontos que mostram aí toda essa tragédia. A Dona Conceição, no momento em que as chamas começaram a aparecer, ela estava aqui, né, Dona Conceição? Ela estava aqui na sala, como é que foi aquele momento? Eu estava aqui na sala e eu percebi que a fiação começou a pegar fogo. Aí eu, com medo de ir para a rua de ser eletrocutada, eu entrei, corri para a cozinha e fiquei procurando uma maneira de me proteger, né? E lá foi que eu fiquei o tempo todo. Eu desliguei o que tinha que fazer, tive uma consciência tranquila de resolver as coisas que eu tinha que resolver, e a melhor maneira de ficar lá porque estava a abertura do quintal, apesar de ser pequenino, mas tinha ventilação. Certo, vamos mostrar agora para o pessoal. Ela fez exatamente esse trajeto. Ela estava aqui na sala, observou as chamas, aparentemente uma atitude muito comum aqui na sua casa. Ela acabou fazendo exatamente esse trajeto numa tentativa de buscar ajuda, isso por conta das chamas que se intensificaram muito rápido. Ela percorreu esse caminho até essa parte da lavanderia que fica no quintal. Segundo ela mesma, a Dona Conceição, ela daqui acabou pedindo ajuda e então os próprios moradores, os vizinhos dela que moram aqui pela região, acabaram quebrando parte do telhado aqui na parte de cima, justamente para descerem, para colocarem uma escada aqui em direção a esse compartimento da residência dela, o que foi aí o necessário, o suficiente para que ela fosse socorrida. Eles jogaram a escada e ela então subiu, né? Conta pra gente como foi passar por aquela situação, algo bastante surpreendente, ali bastante adrenalina naquele caso. Muito bom, mas assim, a preocupação, olha, além era o cachorrinho que estava aqui também, que estava correndo perigo, ele tinha inalado muita fumaça também, e eu não podia subir com ele, porque a escada era muito estreita, né, que colocaram. Então eu tive que sair sem ele, já saí preocupada, né? E meu filho estava lá em cima, ele ajudou a me resgatar, junto com os vizinhos, e aí jogaram para o outro lado, da casa do vizinho do lado, botaram a escada do outro lado para eu poder descer. Nesse momento o Corpo de Bombeiros já tinha chegado, já tinha alguns bombeiros que vieram me encontrar e me levaram para o outro lado da avenida para colocar
a salva, né, digamos assim. E aí foi a dimensão da casa, dos gastos, dos perigos. Eu fui ver hoje, que eu fui para o hospital. Eu estava tossindo muito, como eu já falei, tossindo muito e cansada, né, da inalação. E toda molhada, que eu estava me jogando água direto e tomando água da torneira, porque não tinha como entrar em casa. A casa era muita fumaça, tudo escuro, eu não via nada de tanta fumaça. Né? Aí foi como eu fui resgatado. Só fui saber realmente depois, agora, à tarde, que eu vim saber como que foi a dimensão de tudo isso. E a parte mais afetada da residência da dona Conceição foi exatamente essa parte aqui de cima. Isso porque as chamas, por conta ali da altura, já que tudo ocasionou com essa colisão entre o caminhão e as fiações elétricas, logo essa parte aqui de cima acabou sendo logo atingida rapidamente. Olha como a gente pode ver, aqui na parte de cima fica localizada um quarto. Fica aqui localizado este quarto, que foi danificado a parte aí do teto, como a gente pode ver. Totalmente danificado, um prejuízo, anos de trabalho que acabaram em toda essa situação que acabou com essa tragédia. Agora a gente vem para essa outra parte ainda, aqui na região de cima, e mostra exatamente como ficou. Para cá já um corredor que dá acesso aqui à parte externa. Daqui a gente consegue ver todo esse cenário, um cenário que antes era um cenário bonito, tanto aqui para a dona Conceição, como também para os seus familiares. Era justamente daqui onde eles tinham acesso a um cenário que mostrava a vizinhança, os moradores, que agora têm que lidar com um cenário um pouco mais difícil. Um dia após o incêndio, o caminhão está no mesmo local, completamente destruído. Uma equipe da perícia criminal apura as causas e circunstâncias do ocorrido. Enquanto isso, os moradores da região seguem revoltados e à espera de alguma providência. Bem, meu amigo, foi um momento bem difícil, né? Bem angustiante, né? Muito fogo, mas a pessoa, nós avisamos para o motorista que não dava para passar, né? Porque o carro muito alto, muito extenso, não tinha como fazer a curva, e ele insistiu, né, em passar, levou toda a fiação, aí começou todo o incêndio, né? E a proporção muito grande. Na minha casa, que a casa é bem alta e foi bem em frente, nós conseguimos, o fogo foi muito grande, eu não consegui sair de casa, eu estava em casa, eu tinha chegado do trabalho, e aí eu cheguei e não consegui sair, fiquei presa em casa, né? Mas eu consegui desligar alguns eletrodomésticos e me refugiei no quintal. Muito calor, muita fumaça, e aí fui resgatada pelo fundo, por cima do telhado, lá na casa do vizinho, na outra rua. E de lá eu fui para a UPA, então não deu para me acompanhar diretamente todo o processo, porque eu não estava em casa, né? Fui para a UPA, fui medicada, eu estava tossindo muito, eu estava cansada de tanta inalação, e aí eu fui para atendimento. Fiz um raio-x, fui bem atendida, fiz medicação para o cansaço, e agora que eu estou vindo para casa, passei a noite lá na casa da minha irmã, lá na Coab, porque não tinha condições de vir para casa, não tinha condições de entrar, muita fumaça ainda, muito forte. Hoje que eu vim tomar a proporção das coisas, então o estrago foi grande. Lá na parte de cima eu perdi banheiro, o forro da terraça, o quarto da minha filha, o corredor, que era de PVC, pegou fogo em tudo, né? Começou um princípio de incêndio, o telhado, como vocês viram aí na frente, a sacada foi toda, o vidro estourou, a estrutura da frente, a fachada foi toda estragada, né? Com azulejos, tudo estourado. E tá danificada. Realmente a casa ficou um pouco rachaduras na parte de baixo, o portão emperrou, não abriu, a gente teve que arrombar, o portão não tinha, foi um horror, né? E agora nós estamos tomando as providências, saber quem vai nos ajudar nesse sentido. A gente já fez o boletim de ocorrência, já veio a Defesa Civil, já está o ICRIM aqui para resolver, mas eu quero saber as danos, como é que vai ficar os danos materiais, porque foi realmente muito grande. E assim, impotência, a gente vê tudo que a gente conquistou, né? E de repente você vê tudo de lá abaixo. Inclusive a vizinha que teve perda total, foi interditada a casa, está com risco de desabamento. Então a gente fica assim numa situação bem difícil. E sem saber a quem recorrer, porque fica empurrando um para o outro. A gente não sabe como quem vai nos ajudar realmente. Eu espero que as autoridades, né, as pessoas responsáveis que venham nos ajudar a resolver essa situação aqui. Populares contam que intervenções no trânsito da região têm feito com que motoristas usem esse trecho para sair em outras ruas próximas, o que, segundo eles, aumenta os riscos de acidentes, já que o ponto não é acessível para qualquer tipo de veículo, principalmente os de grande porte, como é o caso do caminhão envolvido no incêndio. A gente queria uma solução que abrisse pelo menos essa passagem aqui, próxima onde teve esse problema aqui,
Porque hoje o que está acontecendo? Os caminhões grandes, eles passam, que vêm da Coab, eles passam por aqui. Porque não querem ir no Turu, não querem ir na própria Coab fazer o retorno lá em cima, não querem ir no Angelim, quer vir por aqui. E a rua aqui, que é a Rua das Flores principalmente, não tem condições de passar carro grande como um carro desse aqui, ó. Por causa disso aconteceu. E os fios também muito baixos, tudo isso acontece, gente. Então o trânsito aqui não está legal. Foi feitas essas intervenções, mas não está muito bom para essas coisas aqui. Então a gente queremos mudança. O povo aqui estão querendo mudança, está todo mundo preso, uns de um lado, outro de outro. E o nosso Balanço Geral Especial de fim de ano, retrospectiva 2024, não termina. Depois do intervalo temos a Hora do Venenoso com a retrospectiva das celebridades. Aqui eu fico, mas desejo a você um excelente 2025 de boas notícias sempre com a gente. Até a próxima.